Um acordo secreto está em andamento agora no Paquistão que vai mudar o mapa do Oriente Médio para sempre. Pela primeira vez em 40 anos, os Estados Unidos agora estão fazendo o que ninguém ousou antes. E pela primeira vez, os Estados Unidos estão entrando em negociações com o Irã para proteger os interesses americanos, não os israelenses. Será que o acordo realmente está próximo? Será que podemos testemunhar uma aliança entre a Arábia Saudita e o Irã? Será que realmente existem pequenos estados que vão desaparecer do mapa do Oriente Médio? Como estão as últimas horas dessas negociações no Paquistão? Temos detalhes importantes hoje, acompanhem. Sejam bem-vindos ao encontro de hoje, se Deus quiser, da série de episódios de opinião que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desse conflito que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Nosso tema de hoje começa com essas negociações que começaram agora no Paquistão entre o Irã e os Estados Unidos e que só aconteceram após a aceitação do pedido iraniano, um pedido que o Irã apresentou como condição para o início dessas negociações. Então, a primeira condição foi a suspensão dos ataques israelenses ao Líbano. E isso ficou claro hoje, pois os bombardeios israelenses em todo o território libanês foram interrompidos. Não houve nenhum bombardeio. Só depois do início das negociações, depois que Israel teve certeza de que as negociações começaram. Isso não é estranho, isso já era esperado, porque o lado israelense nas negociações é um lado tortuoso, enganador, que quebra acordos, ou seja, é um lado totalmente não confiável, e isso é conhecido historicamente. E a segunda condição iraniana era a liberação dos ativos financeiros iranianos congelados. Está claro que os Estados Unidos chegaram a um meio termo com o Irã, que é liberar esses fundos de forma gradual durante as fases das negociações, que talvez durem alguns dias. Então os Estados Unidos querem mostrar que realmente desejam negociar e chegar a um acordo justo com o Irã. Descongelaram apenas uma parte desse dinheiro, ou seja, só como início, cerca de 6 milhões de dólares, e com a continuação das negociações, vão liberar o restante dos fundos. Hoje, ninguém pode determinar exatamente o valor desses fundos iranianos congelados, porque há relatos ocidentais que dizem que é cerca de 120 bilhões de dólares, mas há relatos russos que dizem que o valor desses fundos chega a 1 trilhão de dólares, ou seja, 1.000 bilhões de dólares. De qualquer forma, seja qual for o valor desse dinheiro, os Estados Unidos concordaram com isso e agora começaram a liberar esses fundos gradualmente. Talvez esse valor hoje seja pequeno, 6 milhões de dólares, mas é um valor muito importante para o Irã e isso, como eu disse, é só o começo. Então prestem bastante atenção que esses ativos iranianos estão congelados há mais de 40 anos. E prestem bastante atenção que os Estados Unidos liberavam apenas uma parte desse dinheiro a cada acordo feito com o Irã, a cada acordo assinado com o Irã. Isso aconteceu em 1981, após o Acordo de Argel, e aconteceu novamente em 2015, após o Acordo Nuclear. Mas hoje, a liberação desse dinheiro começa pela primeira vez antes da assinatura de qualquer novo acordo. Isso acontece pela primeira vez, ou seja, apenas para negociar. Isso está acontecendo pela primeira vez. E isso confirma exatamente como o Irã hoje realmente está impondo suas condições como deve ser, e como os Estados Unidos são obrigados a cumpri-las para atender a todas as exigências iranianas, para proteger os interesses americanos na região. Porque, como expliquei para vocês nos episódios anteriores, se as coisas tivessem evoluído para causar uma destruição total na região, a influência e os interesses americanos na região teriam sido apagados, teriam acabado completamente. Então, hoje, essas negociações no Paquistão são bem diferentes das negociações que aconteciam antes.
A principal dessas diferenças é que hoje o Irã negocia a partir de uma posição de força, negocia a partir do ponto de vista de que saiu vitorioso nessa guerra. Essa é uma das diferenças mais importantes também. Prezados telespectadores, é que os Estados Unidos entram nessas negociações, desta vez, para proteger os interesses americanos e não para atender às exigências israelenses. Essa é uma mudança muito importante. Antes isso não existia. Ou seja, os Estados Unidos vão negociar com Teherã apenas para proteger os interesses americanos na região, e isso será um ponto positivo para o Irã, pois significa manter os interesses americanos na região. Em troca de quê? Em troca de atender às condições iranianas? É possível, mas quando Netanyahu entra em cena e suas exigências entram em jogo, então não haverá nenhum acordo sequer. O Irã disse hoje que a parte americana nas negociações deve priorizar os Estados Unidos em primeiro lugar, e não Israel em primeiro lugar. Ou seja, os iranianos também têm interesse em chegar a esse acordo, desde que ele proteja tanto os interesses iranianos quanto os americanos, e não os interesses israelenses. Essa é a diferença, essa é a novidade de hoje. Por isso, hoje vemos que há uma divisão entre os países na região do Golfo. Por exemplo, o que a Arábia Saudita quer dessas negociações é diferente do que os Emirados Árabes Unidos querem. A Arábia Saudita busca apenas a estabilidade. Os interesses da Arábia Saudita não estão ligados aos interesses de Israel, nem em termos de segurança, nem economicamente, nem em qualquer outra coisa. Então, qualquer acordo entre o Irã e os Estados Unidos será benéfico para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita talvez seja a mais preparada na região para fazer uma parceria com o Irã. Especialmente depois que o Irã demonstrou hoje esse poder, essa capacidade militar e esse grande sucesso estratégico, essa grande vitória estratégica nesta guerra. A Arábia Saudita é capaz de reavaliar suas alianças ideológicas e estratégicas, entre outras coisas, e pode virar o jogo a seu favor ao abrir uma parceria e talvez até uma aliança com o Irã, desde que haja um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Quer dizer, imaginem se isso acontecesse, imaginem comigo se a aliança entre a Arábia Saudita e o Paquistão, que existe hoje, também incluísse o Irã, a Turquia e o Egito. Como seria o mundo islâmico? Porque a Arábia Saudita é capaz de mudar o jogo e aproveitar essa nova transformação a seu favor. Mas quando falamos de alguns países, como os Emirados Árabes Unidos, a situação é completamente diferente, porque vemos que os interesses dos Emirados estão totalmente ligados a Israel e aos interesses israelenses, economicamente, em termos de segurança, estrategicamente e assim por diante. Tudo nos Emirados passou a estar ligado à sobrevivência da entidade israelense e à influência israelense. Por isso, a maior preocupação desses países é que haja um acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Eu já disse isso antes e repito hoje. Alguns países vão desaparecer do mapa como resultado desses desenvolvimentos que estão acontecendo no Oriente Médio, como resultado do que está por vir na região do Oriente Médio hoje. Prezados telespectadores, há novos indícios que confirmam que as negociações talvez resultem em desdobramentos positivos. Ou seja, talvez realmente vejamos um novo acordo. Entre esses indícios, por exemplo, ou a novidade mais importante que aconteceu só hoje, foi a transformação dessas negociações no Paquistão, de negociações indiretas para negociações diretas. Ou seja, no início as comunicações eram feitas de forma indireta. O Irã se sentava com o Paquistão, transmitia o que queria, depois o Paquistão levava essas demandas para os Estados Unidos respondiam, e então o Paquistão levava a resposta de volta ao Irã, e assim a comunicação acontecia. Mas a grande e inesperada mudança que aconteceu hoje, que não era esperada de forma alguma, é que as negociações passaram a ser diretas, em uma única mesa, reunindo iranianos e americanos com a presença dos paquistaneses. Isso é considerado uma mudança qualitativa no nível das conversas, porque confirma que há um entendimento inicial, há um grande avanço acontecendo. Isso significa que os Estados Unidos vieram realmente para sentar com o Irã,
para tornar o Irã um novo parceiro dos Estados Unidos na região. Além disso, o que confirma isso é que ambos, nem o Irã nem os Estados Unidos, vieram negociar com uma delegação pequena. Dizem que cada delegação veio com cerca de 80 pessoas, incluindo militares, agentes de segurança, juristas, agentes de inteligência e economistas. Além disso, isso não aconteceu por acaso, isso só aconteceu porque já havia uma comunicação anterior, ou seja, há indícios de que haverá um acordo futuro. A principal delegação política é liderada pelo presidente do parlamento, Mohammad Khalibaf, e pelo vice de Trump, J.D. Vance, ou seja, o primeiro do lado do Irã e o segundo do lado dos Estados Unidos. E está claro que eles concordaram em tudo, por isso vão voltar para casa hoje. Enquanto isso, a delegação técnica formada, como eu disse, por militares, juristas, economistas e assim por diante, vai permanecer no Paquistão para negociar os demais detalhes minuciosos. E isso realmente confirma que as partes estão se aproximando muito de um acordo histórico, um acordo que atende aos interesses americanos na região, talvez até fortaleça os interesses americanos na região e torne o Irã uma potência. Portanto, se todos perceberem hoje, apesar dos bombardeios no Líbano, o Irã não cumpriu sua ameaça de interromper as negociações e de voltar à guerra. Quer dizer, se Israel violar esse acordo e essa trégua, por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque sabe que há partes que só querem fazê-la fracassar. E em segundo lugar, porque esse próximo acordo, ou essas negociações, como eu disse, estão acontecendo de acordo com os arranjos e exigências do Irã. Exatamente, ou seja, estão caminhando para atender aos interesses do Irã. Ou seja, o Irã não quer perder essa oportunidade para atender aos interesses pessoais de Netanyahu, ou para atender aos interesses de um desses países influenciados por Netanyahu, pois agir por impulso não atende aos interesses americanos. Sempre. A política exige um certo tipo de inteligência. Você precisa saber onde colocar a linha vermelha, quando é possível aumentar a tensão e quando é possível evitar a escalada. Você precisa conhecer exatamente as jogadas do adversário, saber no que ele está pensando e o que está planejando. Se as negociações estiverem atendendo aos interesses e exigências do Irã e seguirem de acordo com esses interesses e exigências, só um tolo sairia dessas negociações, porque há uma pressão enorme sobre o Líbano. Está claro que a guerra no Líbano vai parar, e isso está sendo fortemente discutido nas negociações com os Estados Unidos e com todos os países do mundo. Todos querem isso, querem que essa guerra no Líbano acabe. Mas isso só vai acontecer nesse próximo acordo, depois que os interesses ou as exigências do Irã forem atendidos. E sempre vai permanecer, eu acho, essa pergunta: será que Netanyahu vai cumprir a decisão que os Estados Unidos tomarem nesse acordo entre o Irã e os Estados Unidos? Talvez então falaremos sobre outras hipóteses e outros cenários possíveis que talvez nos levem no final ao cenário de desaparecimento que pode acontecer no próximo ano. De qualquer forma, vamos esperar, não vamos nos precipitar, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nas próximas horas, como serão essas negociações, como as coisas vão se desenrolar. E não voltaremos a esse tema se Deus quiser. Inscrevam-se e cliquem no like. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!